Olá, turma! A gente hoje vai fazer uma revisão geral da matéria, tá bom? A gente vai falar dos pontos mais importantes para poder relembrar aquela matéria lá do começo, que talvez já tenha caído num leve esquecimento. Então, a gente vai relembrar esse conteúdo e levantar os pontos mais importantes do segundo bimestre, ok? Vamos lá! Então, nós iniciamos o segundo bimestre lá no capítulo 5, falando de invertebrados, e o primeiro grupo que nós falamos foi o grupo dos poríferos, né? E quando nós falamos de poríferos, nós estamos falando de esponjas. São animais onde as células deles não formam órgãos e também não formam tecidos, tá? A maioria das espécies são marinhas, tá? Eles são sésseis, né? Eles têm vida fixa e eles também são filtradores, ok? Depois nós falamos dos quinidários. Quando falamos dos quinidários, a gente está falando, por exemplo, da água-viva, das anêmonas, das caravelas, mas nós estamos falando de um grupo de animal que queimam, né? Eles possuem uma substância urticante que queimam quando a gente toca nos tentáculos. Então é muito comum a gente ouvir falar sobre acidentes de banhistas que se queimaram por encostar, por exemplo, em água viva, tá? Eles podem viver tanto no fundo, tanto fixo, né, lá no fundo no substrato, quanto apresentar vida livre, eles podem nadar. As células desses animais formam tecidos, tá? A maioria desses animais apresenta hábito carnívoro e foram os primeiros animais a apresentar células nervosas. Nós falamos também sobre a morfologia desses animais, né? Nós falamos que eles podem apresentar a forma de pólipo ou de medusa, tá? Quando a gente fala da forma de pólipo, a gente está falando dessa forma aí, ó. Se vocês olharem, ela é cilíndrica, né? Ela não apresenta mobilidade, geralmente o animal é fixo. Ela apresenta uma boca rodeada de tentáculos. Já na medusa, tem a vida livre, é um animal que nada, tem a vida livre. Repara que a boca fica para baixo, né, que a gente chama de face inferior, e os tentáculos na periferia do corpo, né? O formato dele, eu costumo falar que lembra um guarda-chuva, porque realmente lembra, não é isso? Depois a gente foi falar dos vermes, né? E aí nós falamos dos plateumintos. Só que nós fomos para os vermes e começamos pelos plateumintos e depois que vieram os nematóides, né? Quando nós falamos dos plateumintos, nós falamos de vermes que têm o corpo achatado. Eles podem ter tanto a vida livre quanto parasitar outros seres vivos. O tubo digestório deles é incompleto e a simetria deles é bilateral. Mas nesse grupo dos plateumintos, nós destacamos a planária, né? Nós destacamos a planária por quê? Porque a planária, ela tem uma característica muito forte nesse grupo, que é a questão da regeneração, né? Então, nós falamos da regeneração. Quando uma planária é cortada, ela consegue se regenerar. Então, se ali, por exemplo, se eu cortasse ao meio, eu iria originar duas planárias, né? No livro de vocês mostra um processo onde eu poderia estar formando 3 planárias, né? Porque aqui no livro ele corta em 3, tá? E as planárias pertencem aos plateumintos, tá? Depois nós falamos dos nematóides, que também são vermes, só que eles são vermes que apresentam o corpo cilíndrico, tá? O corpo desses animais é coberto por uma cutícula, eles podem apresentar a vida livre ou parasitar outros seres vivos, e aqui esse grupo já possui o sistema digestório completo. E aí nós fomos para os moluscos, né? Depois nós falamos dos moluscos. Quando nós falamos dos moluscos, nós falamos de animais que têm um corpo mole, mas geralmente é protegido por uma concha. Eles são encontrados em todo tipo de ambiente. Grande parte deles tem vida livre, mas alguns são parasitas. O sistema digestório deles é completo, a reprodução deles é do tipo sexuada e eles apresentam uma grande importância econômica, né? Importância econômica por quê? Porque eles servem para alimentação. As ostras, no caso, produzem as pérolas, né, que são utilizadas na fabricação de joias, e as conchas, elas já foram utilizadas, curiosamente, né, na antiguidade como dinheiro, mas elas ainda são muito utilizadas
para poder estar fabricando adornos, né? Cordão, pulseira, brinco, enfeites mesmo para casa. Então, é um grupo que apresenta uma importância econômica grande, tá? E aí, nós finalizamos esse capítulo com os moluscos. E aí nós fomos para o capítulo 6, onde a gente continuou falando de invertebrados, só que a gente foi falar de artrópodes, né? Quando nós falamos de artrópodes, a gente está falando do filo de animais com o maior número de espécies. Eles possuem pernas articuladas, o corpo deles é segmentado, o esqueleto externo deles é formado por quitina, né? Nós falamos que essa quitina, ao mesmo tempo que ela apresenta leveza, ela é bastante resistente e oferece proteção para o animal. Só que, pelo fato do esqueleto ser externo, impede o animal de crescer. Então, eles têm que realizar a equidise, ou muda, é a mesma coisa, né? Que nada mais é do que o animal se livrar dessa carapaça para poder formar uma nova carapaça, né? Nesse meio tempo em que essa nova carapaça ainda está se formando, é o tempo que o animal vai aproveitar para crescer, tá? O sistema digestório deles é completo, a circulação é aberta e a grande maioria das espécies apresentam reprodução sexuada. E aí a gente falou sobre algumas classes, né, onde eu vou destacar algumas e eu vou começar destacando a classe 2 insetos, tá? Quando a gente fala da classe 2 insetos, nós estamos falando dos artrópodes que são mais comuns, né, que vira e mexe eles aparecem na nossa casa, diria até que diariamente, né, um mosquito que aparece na sua casa já é um inseto que está lá. O corpo dividido deles é dividido em 3 partes, que é a cabeça, tórax e o abdômen. Eles possuem 3 pares de pernas. 3 pares de pernas, tá? Tá errado aí, na antena é perna. Eles possuem 3 pares de pernas. A respiração deles é traqueal e eles apresentam um par de antena. Como exemplo aí a gente pode falar o mosquito, que eu já falei, a gente pode falar da barata, a borboleta, a joaninha, a abelha. Então tem alguns exemplos aí de insetos para vocês, tá? Quando a gente fala de insetos, a gente não pode deixar de falar que eles apresentam metamorfose, né? Então, para que essas transformações possam acontecer, eles fazem metamorfose. Só que existem 3 tipos de metamorfose que nós vimos: a completa, a incompleta e aquela que nós chamamos de ametábolo ou ausência de metamorfose. A gente vai falar agora da completa, tá? A metamorfose completa, a gente tem como exemplo a borboleta, tá? E aí vocês podem ver que do ovo vai estar saindo uma larva, que nesse caso aí a gente chama de lagarta, mas é uma larva, tá? Ela vai estar se transformando numa pupa, que é na fase que ela forma o casulo, e da pupa vai estar saindo o inseto adulto, que é a borboleta, tá? Já na metamorfose incompleta, a gente pode estar citando, por exemplo, o gafanhoto, que é o que está aí. Repara que do ovo vai sair uma ninfa, tá? Essa ninfa, se vocês olharem, ela já parece muito com o gafanhoto adulto, só que ela ainda não tem as asas. Falta ela terminar esse desenvolvimento. E aí, como exemplo, a gente tem o gafanhoto. E por último, a gente tem a ausência de metamorfose, tá? A ausência de metamorfose, a gente pode estar falando da traça do livro, onde do ovo já vai sair um inseto igual ao adulto. A diferença é que ele é pequenininho. Ele não passa por essas transformações, essas mudanças, tá? Que nesse caso aí é a traça dos livros. Depois nós falamos dos aracnídeos, né? Quando nós falamos dos aracnídeos, a gente está falando aí do escorpião, do carrapato e da aranha, né? Esses animais apresentam o corpo dividido em 2 partes, que é o cefalotórax e o abdômen. Eles possuem 4 pares de pernas. A respiração deles é feita por um conjunto de traqueias, que são as filotraqueias. Eles não possuem antena e a circulação desses animais é aberta. E aí, nós fechamos esse capítulo,
tá? Que eu tô pegando só os pontos mais importantes. E a gente foi para o capítulo 7, onde nós falamos de peixes, anfíbios e répteis, tá? Nós falamos que nos peixes existem duas classes, que são os peixes cartilaginosos e os ósseos. Os peixes cartilaginosos, como o próprio nome já diz, o esqueleto deles é formado de cartilagem, né? De uma forma generalizada, predomina a cartilagem, deixando esse esqueleto bem flexível e também mais leve. Já os peixes ósseos, o esqueleto deles é formado por uma impregnação de cálcio, deixando esse esqueleto mais rígido, tá? Eles vivem no ambiente aquático, sendo a maior parte dele marinha, mas aí na foto a gente tem um peixe beta, que é de água doce, tá? Eles apresentam um formato hidrodinâmico, eles têm várias nadadeiras que nós vimos, tem a dorsal, tem a peitoral, tem a anal, tem a caudal e tem a pélvica. Para que esses animais consigam se movimentar, é feita a contração dos músculos do corpo, juntamente com as nadadeiras. A maioria deles possui escamas e a pele deles produz um muco. Quando nós falamos da flutuação desses animais, nós falamos que eles possuem uma estrutura chamada de vesícula gasosa, tá? Essa vesícula gasosa, ela permite para o animal flutuar ou afundar. Então, ela faz um deslocamento vertical desse animal, tá? Então, os peixes ósseos contam com essa estrutura, que é uma bolsa, que pode ficar com uma quantidade maior ou menor de gás proveniente do sangue, fazendo esse deslocamento vertical para cima e para baixo. Depois, nós fomos falar dos anfíbios, né? Dentro do mesmo capítulo, nós falamos dos anfíbios. Falamos que os anfíbios, eles são tetrápodes, né? Significa que eles andam sobre 4 pernas. Falamos que eles passam uma fase da vida na água e a outra na terra. E falamos que eles são divididos em 3 grupos principais: anuros, urodelos e ápodes, né? E aí, quando nós falamos dos anuros, nós falamos aí do sapo, da rã e da perereca, né? Animais que não têm cauda na vida adulta. Falamos dos urodelos, que a gente tem como exemplo aí a salamandra e o tritão. Eles têm um corpo alongado e eles possuem cauda. E depois falamos dos ápodes, né? Que nesse caso a gente só tem a Cecília, que também pode ser chamada de cobra cega, aonde ela tem um corpo formado por anéis e ela não apresenta membros, né? E aí nós também falamos da reprodução dos sapos, né? Nós falamos que o macho ele vai coachar para poder atrair a fêmea. Depois disso ele vai dar o abraço nupcial nela. Esse abraço nupcial faz com que ela libere os óvulos dela na água, ele libera o espermatozoide dele na água. Essa fecundação então é externa, né? Depois vai ocorrer o desenvolvimento, esse ovo fecundado vai virar um embrião que vai dar origem ao girino, que vai começar a fazer a metamorfose até chegar na fase adulta. Então, quando a gente pensa nesse grupo, a gente tem que pensar que eles dependem da água para completar o ciclo de vida. Por quê? Porque na primeira fase da vida deles, que é a fase larval, eles se reproduzem na água e eles habitam na água e eles se alimentam na água. Somente depois, na fase adulta, é que eles vão para o ambiente terrestre, tá? Então, esses animais, eles dependem da água para poder completar o seu ciclo de vida. E aí, por último, nós falamos dos répteis, né? Nós falamos que os répteis, olha só, nós acabamos de falar que os anfíbios, eles precisam da água para completar o seu ciclo de vida. Mas no caso dos répteis, não. Por quê? Porque eles foram os primeiros vertebrados a se adaptar completamente ao ambiente terrestre, tá? E quando nós falamos dos répteis, a gente está falando dos grupos dos quelônios, dos escamados, dos crocodilianos e dos rincocefálios. Quando a gente fala dos quelônios, a gente está falando dos cágados, do jabuti e das tartarugas, né? Nós estamos falando de um grupo onde eles possuem um bico, um bico bastante duro, tá? Onde eles não possuem dentes, onde esses hábitos alimentares podem variar, podem ser herbívoros ou carnívoros, e eles possuem uma carapaça, né?
um plastrão, como se fosse uma casinha mesmo, que vai estar protegendo o corpo do animal. Quando a gente fala dos escamados, a gente está falando que esse grupo se divide em dois, né? Nós podemos ter os lacertílios, que é o grupo dos lagartos, e a gente tem os ofídeos, que é o grupo das serpentes, tá? Quando a gente falou dos crocodilianos, nós falamos que aqui a gente está falando do jacaré, do crocodilo, do alligator e até mesmo do gavial, tá? São animais que têm um corpo bastante alongado, uma cauda longa, que auxilia esses animais na natação, tá? E por último, nós falamos dos rincocefálios, que são representados por um ser só, né, que é a tuatara, que é considerado, é um lagarto na realidade, mas ele é considerado um fóssil vivo, né? E aqui nós encerramos a matéria do segundo bimestre, tá bom? Esses são os pontos mais importantes, estudem bastante, um beijo para todos e saudades!